Vamos aprender a fazer oxidação negra? Ó, tô com uma peça em aço extremamente polida, lixada, até 3000, polida, brilhante. Isso aqui é aço carbono, é aço que enferruja. A oxidação negra funciona somente nesse tipo de aço. Para a gente conseguir fazer a oxidação negra, o que vamos precisar? 1 litro de água desmineralizada, 450 gramas de soda cáustica, 99%, e 150 gramas de nitrato de sódio. Também vamos precisar um recipiente de inox, fogo, um recipiente com água fervente, EPI, que isso é muito tóxico, uma vareta de inox para mexer, termômetro, luvas e óculos de proteção. E também um aramezinho de inox para segurar a guarda dentro do recipiente de inox. Para começar, sempre coloque a água primeiro no recipiente. Vou começar com a água desmineralizada, 1 litro. Aê! Agora vamos pesar os outros ingredientes. Para 1 litro de água eu vou usar 450 gramas de soda cáustica. Coloquei aqui, vou fazer a tara, tarou na balança. Abri a soda cáustica. E vamos colocar. Aí, 450 gramas de soda cáustica. Já vou colocar na água. Coloque aos poucos, porque pode acontecer uma reação química bastante violenta. Colocando aos poucos não acontece nada. Aí. 450 gramas. Agora vou colocar 150 de nitrato de sódio. 150 de nitrato de sódio. Aí, 150 de nitrato de sódio. Agora vamos colocar dentro do recipiente. Agora com auxílio de uma vareta, vamos mexer. Até dissolver tudo. Olha a temperatura que ele já vai chegar sem estar com o fogo ligado. 32, 40, 47, 53, sem estar o fogo ligado. 60 graus, tá indo perto, vai chegar perto de 80 graus. Ó, 80 graus. Sem o fogo tá ligado. Por isso é importante colocar sempre os sólidos depois na água. Agora eu vou ligar. Liguei o fogo. E nós vamos aquecer essa solução até chegar a 130 graus. Quando chegar nessa temperatura, eu vou lavar minha guarda muito bem lavada. E vou vir colocar aqui em banho em imersão por 10 minutos. É simples. Agora, só a gente aguardar chegar a 130 graus. E lembrando, vai chegar, porque não é mais somente água pura. Água sim, ferve a 100 graus. Mas aqui já tem soda cáustica 99 e nitrato de sódio, que já é uma solução. É uma outra coisa. Uma solução alcalina. Então, vai chegar a 130 graus com facilidade. Agora, enquanto a gente aguarda chegar a 130 graus, eu vou ficar respondendo os comentários mais recorrentes dos vídeos antigos que eu já publiquei sobre isso. Por que a temperatura tem que ser exatamente 130 graus? Porque essa temperatura 130 graus, por vários testes que outros coteleiros fizeram, que fica com a cor mais bonita, mais preta. A 120 ela fica mais puxada para o azul do que preto. O recipiente tem que ser inox? De preferência sim. Eu uso de inox. Já ouvi pessoas falar que fazem com recipiente de aço carbono, mas eu não recomendo, porque inox é inerte essa solução, então vai funcionar muito melhor. Esse acabamento é só estética ou protege a lâmina também? Sim, ele protege a lâmina, porque ele vai trocar uma camada de ferro da superfície por magnetita, que ele é um óxido de cor preta muito estável. Esse acabamento exige cuidados diferentes do cliente? Sim, é um acabamento que tem que evitar o risco. Se riscar, vai ficar a marca do risco. Qual a diferença da oxidação negra para o banho em café? Bom, a oxidação negra, ela vai oxidar totalmente o aço, tanto o níquel como o carbono. Já o café, ele oxida somente o carbono. Mas também ela não tem essa camada tão brilhante que fica essa oxidação negra. Os dois são óxidos, um é óxido tânico e o outro é uma magnetita. Mas no final a diferença visual é bastante, porque um puxa para um preto mais fosco, mais preto mesmo, esse aqui puxa mais para um black piano, um preto piano, um brilho a mais, tem esse tipo de reação. A oxidação negra, ela aprofunda no aço ou é apenas superficial? Ela, como é que eu vou dizer, ela troca a camada superficial do aço por esse óxido de nome de magnetita. Pode se fazer na lâmina também?
Pode fazer na lâmina. A única coisa que vai acontecer, se for tempera seletiva, vai ficar diferente. O que é a oxidação negra? A oxidação negra é o seguinte, o ferro, quando ele está numa solução alcalina, a quente, como vai estar ali a 130, 145 graus, ele vai acontecer uma reação química na superfície do ferro com o oxigênio que tem na água, criando a magnetita, que é um óxido de cor preta bastante estável. Ele vai trocar uma camada de ferro por essa camada de óxido de cor preta. O banho pode ser reutilizado? O banho pode ser reutilizado. O bom é somente completar a água depois. Tu vai perceber o que evaporou, completa com água desmineralizada, pode reutilizar o banho. Até quando? Até deixar de fazer efeito. Mas a água não entra em ebulição a 100 graus? Sim, normalmente sim. Só que aqui já não é mais somente água, ela tem a soda cáustica e o nitrato, formando uma solução alcalina que a temperatura sobe muito rapidamente, pode passar facilmente de 100 graus. Por que deve-se usar EPI? Os EPIs são imprescindíveis para isso, porque é uma solução alcalina, ela solta vapores e gases muito tóxicos. Então tem que usar máscara, protetor para os óculos, luva, até essa aqui já rasgou, já vou trocar ela ali. Sempre com EPI, lugar aberto, arejado, pode ver que eu estou fora da oficina. Meus animais de estimação estão longe, estão atados nos outros pontos, e todos que estão aqui junto comigo estão de máscara. Todo tipo de aço aceita esse banho? O aço que pode receber esse banho é 1020, que é o aço carbono mais pobre em carbono que tem, o 1020, até 5200, mas é aço que enferruja. Aço inox não funciona, alumínio não funciona, latão não funciona, é aço que enferruja, funciona. Por que deve-se mergulhar em água fervente? Para neutralizar o banho. Dá para fazer em armas? Sim, essa é uma técnica que foi desenvolvida para ser feita em armas, inclusive. Se fizer na lâmina, fica toda a mesma coloração? Bom, para fazer na lâmina, e se fizer uma tempera full hard, ela toda endurecida, toda temperada, para deixar mais uniforme, o bom é colocar uma manta ao redor do recipiente para deixar ela com a temperatura muito homogênea. Porque se ela tiver uma temperatura mais alta embaixo e mais baixa em cima, vai ficar diferença de cor na lâmina. Onde achar os produtos utilizados? Água desmineralizada é água para radiador, compra em autopeça. Soda cáustica 99, compra em lojas que vendem produtos de limpeza. O nitrato de sódio eu compro na Natforce. Natforce vende nitrato de sódio. Se não tiver acesso a eles, em agropecuárias algumas ainda conseguem por salitre do Chile. Mas na Natforce sempre tem. Estamos com 129 graus. Agora eu vou ali lavar ela, bem lavada, e vou mergulhar aqui dentro por 10 minutos. Com um paninho para não gerar riscos. Porque o acabamento que deixar aqui é o acabamento que vai ficar lá. Deixa bem lavado, um pouquinho de detergente neutro. Qualquer mancha que ficar aqui vai ficar lá. Então quanto mais limpo você tiver, mais bonito vai ser o resultado. Com a peça bem limpa eu vou colocar o arame. Vou fazer um sistema aqui para ela ficar mergulhada. Eu vou mergulhar ela de ponta cabeça assim. Vem. Agora vou pegar aqui. Vou dar um mergulho aqui na água fervente para tirar qualquer resíduo. Ó. Close dela e solução. 10 minutinhos dali para a água e tá pronto. Somente 10 minutinhos agora e tá pronto. Ó, já tá ficando preto lá dentro. Bom, passou os 10 minutos. Agora eu vou tirar do recipiente que tá a solução e colocar no recipiente com água fervente. Rápido, ó. 1, 2, 3 e foi lá. Ó. Vou deixar um minutinho ali. E já vou desligar esse aqui. E tá pronto. Olha que coisa linda que fica. Black piano perfeito. Deixa eu tirar do arame para ficar mais bonito de ver. Olha que coisa linda. Esse é o resultado da oxidação negra. Olha que coisa maravilhosa que fica numa guarda. Mostrar um pouco do resultado aqui na luz interna. Olha que preto brilhante, bonito que fica.
O brilho é muito intenso, é muito diferente de outros tratamentos, é muito diferente do fosfato de manganês, do café, do cerâmico. O acabamento da oxidação negra, da magnetita, não tem igual em quesito de beleza. De beleza não tem igual, cara. É muito, muito bonito.